através de ir, né, no sepulcro no terceiro dia para ungir o corpo de Jesus, para que realmente ele continuasse ali sepultado de forma correta. Vamos pegar João 20, versículo 10. João, vamos pegar a partir do versículo 1 mesmo, até para a gente entender o contexto da história. João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Que aí entra o que a Aninha falou, né, Aninha? Ela estava lá. Ela estava lá em todo o ministério de Jesus, mas ela estava lá principalmente no momento que Jesus mais precisava dela, que era debaixo da cruz, né, ali no momento da crucificação. Ela não arredou o pé. Maria estava ali na cruz junto com a Maria, a outra Maria que era a mãe de Jesus, e junto com João, que era esse discípulo amado, que estava sempre muito pertinho. Então os três estavam ali ao pé da cruz, é o que a palavra de Deus diz. Mas João capítulo 20 vai falar sobre a ressurreição e o papel dessa mulher nesse momento aqui. João capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro, então era meio de madrugadinha, né? Tava escuro, a palavra tá dizendo. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, o autor do livro, só para vocês que não têm o livro, ou vocês que não conseguiram ler tudo, o Max Lucado, ele diz assim, para que a pedra foi removida, né? Vocês já pararam para pensar nisso? É bem legal esse aspecto que ele coloca. Para que o anjo, a palavra fala que foi um anjo que rolou a pedra, né? Para que esse anjo veio e rolou essa pedra da porta do sepulcro? Por quê? Porque Maria precisava ver dentro do sepulcro. E as mulheres estavam justamente preocupadas com isso. Elas diziam assim, como é que a gente vai rolar aquela pedra para ungir Jesus dentro do sepulcro? A gente é mulher, a gente não vai conseguir, né, arrastar aquela pedra que vários homens colocaram ali na porta do sepulcro. Então, assim, até isso, Deus teve uma dedicação especial em enviar um anjo ali de madrugada na ressurreição de Jesus para afastar a pedra da porta do sepulcro, para que essas mulheres pudessem ver que Jesus não estava ali, que ele já havia ressuscitado. Então isso é fantástico, gente. A palavra de Deus, ela tem detalhes tão maravilhosos para nós que nos faz realmente pensar que Deus olha para nós de maneira muito especial. Né? A gente acha que não, mas Deus tem um prazer tão grande em olhar para nós em detalhes muito pequenos que a gente nem imagina, mas Deus está ali com seu cuidado. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro é João, né, que está falando que era o que Jesus mais amava. Então João correu antes de Pedro e conseguiu chegar no sepulcro primeiro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, ainda assim, ali eles não estavam tendo certeza do que tinha acontecido. Eles só viram que Jesus não estava dentro do sepulcro e que ali estavam as faixas, estava o lenço, mas o corpo de Jesus não estava ali. Mas nesse momento eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles não tinham crido nisso, a palavra está dizendo. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Então Maria Madalena, ela simplesmente sentou ali na porta do sepulcro e começou a chorar, porque ela estava indo ali para ungir Jesus,
né, com perfume, com ungüentos, mas quando ela chega, a sua esperança, a sua expectativa havia sido frustrada. Jesus não estava ali. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram, os anjos: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele, o Jesus que estava ali próximo dela, que ela não havia reconhecido ele. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe acontecera. Amém? Então olha que passagem linda, né? Que relato que João faz para nós desse momento em que talvez Maria é mais destacada nessa história. Quando se fala sobre ela, esse é o tema principal, né? Além dela ter sido liberta, dela estar aos pés da cruz no momento da crucificação, o nome dela é mais citado justamente aqui, no momento em que ela vai com as outras mulheres ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, para embalsamá-lo ainda mais, né? Para o seu sepultamento. Então, quando ela chega, esse é o cenário que acontece. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um pedacinho desse trecho aonde a gente sabe que essa mulher ela teve mais uma vez um encontro muito precioso com Jesus, que é justamente no momento em que Jesus se apresenta para ela, né? Ali depois já de ressurreto. Então ela, num primeiro momento, não reconheceu, a palavra de Deus diz que Jesus estava ali perto dela, e ela não o reconhece, e ela pergunta para esse homem que está ali perto dela, que é o próprio Jesus, aonde ele havia colocado o corpo de Jesus para que ela pudesse então buscá-lo, para que ela pudesse fazer o que ela tinha que fazer. Mas nesse momento, Jesus exclama o nome dela. E aí quando ele fala novamente o nome dela, Maria, ela consegue compreender. O que será que Jesus fez nesse momento? Qual foi a entonação de voz que ele deu? Qual foi a maneira que ele falou o nome dela? Qual foi o trejeito que ele fez? Ou que maneira então agora ele se apresenta para ela? O que será que mudou, né? Em questão de segundos ali, de um momento para o outro, o que será que mudou na fala de Jesus? Que a partir do momento que ele fala Maria, aí realmente ela o reconhece. Se a gente voltar um versículo acima, a palavra diz que esse Jesus que estava ali do lado dela e que ela não reconheceu, diz assim no versículo 15, olha isso, meninas. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Nesse versículo, Jesus chama Maria de mulher. Então ele não diz o nome dela, ele só diz, mulher, quem é que você está procurando? Né? Por que você está chorando? Então ele fala com Maria de uma forma muito mais abrangente, né? Ele chama ela de mulher, ok? E aí abaixo, que é justamente no momento em que ela o reconhece, o que Jesus faz? Ele chama ela pelo nome. Então no momento em que nós estamos próximos de Jesus, mas que o nosso relacionamento com ele, o nosso bate-papo com ele é extremamente informal, acontece que muitas vezes a gente nem reconhece que Jesus está falando conosco. Mas no momento em que realmente Jesus nos conhece pelo nome e que ele nos chama pelo nosso nome, automaticamente nós vamos reconhecer a sua voz. Porque aquela mulher que decide estar
sempre próximo de Jesus, num relacionamento diário, ela vai reconhecer a voz do seu Senhor e Salvador. Ela vai reconhecer quando ele chamar Maria, quando Jesus chamar Ana, quando Jesus chamar Juliana, quando Jesus chamar Clau, quando Jesus chamar Viviane, quando Jesus chamar Kelly, quando Jesus chamar Bianca, Gláucia, Edna, Priscila, Elisângela, nós vamos saber o tom da sua voz, nós vamos saber qual é o timbre que ele usa para falar o nosso nome, nós vamos saber qual é a maneira que Deus tem nos chamado diariamente, nós vamos saber qual é a voz de Jesus. Muitas pessoas dizem assim, como é ouvir a voz de Deus? Eu ouço as pessoas dizerem assim, ai, Deus falou comigo. Quantas pessoas às vezes me perguntam, falam assim, como é que esse negócio de Deus falou com você? Queridos, no momento em que você passa a ter relacionamento diário com Deus e com a sua palavra, e o Espírito Santo começa a ministrar diariamente no seu espírito sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus é e o que ele está fazendo na sua vida, eu posso te dizer que você vai saber quando é Deus falando com você. Não há como não saber, não há outra opção a não ser reconhecer a voz de Jesus. Então, Maria aqui é um exemplo para nós de alguém que, por causa do relacionamento, no momento em que Jesus fala Maria, ela então reconhece Jesus. E com certeza isso foi um Rabone cheio de alegria que ela pronunciou ali naquele momento, que quer dizer mestre. Então ela sabia que Jesus era o seu mestre, porque ele era que tinha ensinado para ela tudo que ela sabia até aquele momento a respeito de salvação, a respeito de restauração, a respeito de tudo que ela tinha vivido com a libertação através de Jesus e tudo que Jesus tinha feito. Essa mulher sabia a voz do seu mestre. Mas eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre um item que aparece aqui nesse texto e que poucas pessoas percebem, e o dia que essa passagem foi mostrada para mim através de uma palavra que eu vi, eu falei, Senhor, muito obrigada pelos detalhes que o Senhor deixa na sua palavra. Olha o que está escrito na parte B do versículo 15. Eu vou ler o 15 e vou ler a passagem que eu quero dizer para você. Disse ele, Jesus falando para ela, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Aí João diz assim, ó, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. O que faz João deixar isso aqui escrito para nós nesse texto? Porque muito provavelmente Maria deu esse testemunho para João. Ou alguma coisa aconteceu de alguém ter falado isso, e muito provavelmente Maria deve ter falado isso, de que ela imaginou que aquele homem que estava ali próximo dela era o jardineiro. Queridos, como é um jardineiro? Como é um homem que está ali no jardim, no caso onde Jesus havia sido sepultado? Qual seria, né, as atitudes, os trejeitos, ou a forma de agir, ou o que esse homem estava fazendo ali, que deu a entender para Maria de que ele poderia ser um jardineiro? Entendem? Essa palavra, ela não está aqui à toa para nós. E esse é um detalhe importantíssimo para Maria Madalena e para nós hoje entendermos. A palavra de Deus diz que, pensando Maria que ele fosse o jardineiro daquele lugar, ela pergunta para ele onde o corpo de Jesus está. O que um jardineiro faz para as mulheres que gostam aí de flores? O que um jardineiro faz? O que é a profissão de um jardineiro? Alguém quer falar aí para mim? Para a gente terminar e fazer a conclusão desse nosso bate-papo? Que vocês só deixam eu falar, vocês não falam? O que é um jardineiro? O que a profissão de um jardineiro faz? Alguém quer falar? Regar as plantas.
que vão limpar, bordar. Um jardineiro, ele cuida, ele rega, né? Ele poda, ele faz tudo isso. E geralmente ele faz isso num jardim, não é isso? Então ele faz todo esse processo que a gente falou aí de cuidar, de zelar pelas plantas e pelas flores que estão ali plantadas, cuidando mesmo, né, do jardim. Esse é o papel do jardineiro. E fala para mim, por que será que João deixa isso descrito aqui para nós? E por que será que Maria tem a impressão que Jesus, ali de pé do lado dela, parece ser um jardineiro? Será que fica aí uma mensagem maravilhosa para nós de que na ressurreição de Jesus alguém voltou a fazer a mesma coisa que deveria ter sido feita por Adão até hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas essa passagem ela fala que Maria entende ou pensa que esse homem é um jardineiro. E o que é que foi que Deus fez na criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis? O que é que Deus fez com Adão e Eva quando ele então criou o homem e a mulher e os colocou no jardim? O que Deus fez? Deus deu lá uma terra que não tinha nada, que Adão tinha que chegar ali naquele vazio e começar a cultivar a terra para que tudo nascesse? Foi isso que aconteceu lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis? Não foi isso que aconteceu. Se você depois for lá e for ver e verificar, Deus faz tudo primeiro antes de colocar o homem e a mulher. Ele faz um jardim e coloca então o homem e a mulher nesse jardim. E diz para o homem e para a mulher que eles deveriam cultivar aquele jardim. Eles deviam cuidar daquele jardim. Eles deviam governar sobre aquele jardim. Eles deviam zelar por aquele jardim. Deus, queridos, Ele não nos deu uma terra para nós sermos agricultores. Qual é a diferença de um agricultor e de um jardineiro? O agricultor, ele cultiva uma terra que não tem nada, lança sementes para que daquilo nasça alguma coisa. O jardineiro não, ele já tem todo um jardim preparado e ele somente cuida daquilo que já está colocado diante dele. Ele zela por aquilo que está. Então Deus colocou Adão para ser um jardineiro no jardim e não um agricultor. Mas depois do pecado, a palavra de Deus diz que Adão e Eva então passam a ter que cuidar da terra para que dela produzisse o seu alimento. Então, antes do pecado, Deus nos daria, ou se o homem não tivesse pecado, a terra ela daria o seu próprio fruto para nós, porque nós só cultivaríamos, nós continuaríamos cuidando do jardim que Deus havia preparado. Então, Maria está tendo algo extremamente espiritual. Ela está tendo aqui um relance a respeito de alguém que vinha novamente, o segundo Adão, como a palavra de Deus diz para nós, que Paulo vai dizer, né, que o primeiro Adão pecou, mas o segundo veio então para restaurar todas as coisas. Jesus então novamente começa a cultivar um jardim que se inicia a partir da sua ressurreição. Então, a partir da ressurreição de Jesus, mais uma vez, nós temos agora um jardim sendo cultivado e nós somos responsáveis por também continuar nesse cultivo desse jardim de Deus. Por quê? Porque Deus vai restaurar todas as coisas e nos entregar novamente o governo da terra, para que nós então venhamos governar sobre ela e viver eternamente com ele nesse jardim, como era o primeiro jardim do Éden. Amém, meninas? Então eu só vou deixar aqui essa deixa, porque Maria Madalena é essa mulher que estava nesse momento do jardim, é essa mulher que nos dá o exemplo de devoção, é essa mulher que nos dá o exemplo de estar perto de Jesus sempre, para não se afastar. É essa mulher que nos dá
o exemplo de lealdade. Ela estava lá, né, Aninha? Essa eu vou gravar para mim. Ela é humilde, ela é obediente, ela é dedicada, ela não se preocupa com o julgamento, né? Porque a partir do momento em que ela creu em Jesus, toda a vida dela passou a ser totalmente voltada para ele. O passado já não importava mais. Ela não estava preocupada com os dedos apontados para ela sobre o seu passado, porque o que importa para nós é a partir de Jesus. É aí que realmente importa para nós. Amém? Alguém quer falar algo? Fale agora ou cale-se para sempre. Né, meninas? Aproveitem aí, por favor, para falar se vocês querem falar algo. Se vocês têm alguma observação, alguma coisa sobre essa mulher, digam. Eu queria, de verdade, uma sala de bate-papo, mas vocês ficam todas quietinhas e me deixam ficar falando aqui, tagarelando durante 1h30, ó, com vocês. Vocês não me ajudam a falar sobre as mulheres, a falar sobre a palavra. Eu queria achar uma meia dúzia de mestre aqui no meio para começar a dar aula junto comigo, mas vocês não me ajudam, viu? Amém, meninas? Alguém quer falar algo? Senão, gente, eu vou pedir pra Pri orar por nós. Pri, pode ser? Pri Coelho. Consegue orar? Abrir aí, Pri? Rola uma oração? Não? Não? Quer, Juju, orar por nós? Sim? Opa! Ô, Glória. Então, bora lá. Vamos orar pra gente finalizar aqui, por favor. Tá bom. Vamos orar? Senhor, Pai, nós te agradecemos.